Olá, tudo bem? Você está ligado no Cultura TV, eu sou a Consuelo Bernardes e esse é o programa Pra Onde Vamos. O Pra Onde Vamos hoje vai trazer um assunto muito interessante, que é a importância das viagens, dos passeios para as pessoas que têm problemas de esquecimento, problemas de memória. E para falar sobre esse assunto tão interessante, nós estamos aqui com a neuropsicóloga Avani Castro, do Espaço Sinergia Psi, que vai falar um pouquinho mais, trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Avani. Olá. Obrigada pela sua presença, né, por estar aqui conosco. E como é que é esse trabalho? Como é que funciona? Como é que é o seu trabalho no Sinergia Psi? Bom, primeiramente, eu é que agradeço, né, o contato. Bom, nós aqui no Espaço Sinergia Psi temos um grupo, trabalhamos em grupo com pessoas maiores de 60 anos, consideradas idosas, e nesse trabalho nós vamos priorizando a questão da memória. Trabalhamos uma vez por semana, priorizando, como já disse, essa questão da memória, mas também damos importância também ao social, porque essa questão, muitas vezes, né, o idoso e tudo se vê às vezes sozinho, porque tem gente trabalhando, tem gente que sai fora, enfim, ou está sozinho mesmo o idoso então se sente sozinho. Essa questão dos passeios faz assim, faz a inclusão dessa pessoa dentro do local onde ele vive, né? Muitas vezes, nós aqui no Rio de Janeiro, quantas vezes fomos ao Cristo Redentor, né? Se bobear, tem gente aí já adulto que nunca foi. É verdade. Então, nesses passeios, nós procuramos ir em grupo, em van geralmente, sempre fazemos visitas guiadas e durante as visitas a gente vai perguntando o que foi falado, o que não foi falado, para que haja uma apreensão e um interesse pelo que está sendo visto. Agora, o maior benefício que a gente percebe é a questão psicológica mesmo, né? Que a pessoa se sente integrada, ela se sente, como é que se diz, entrosada com o grupo, e aí vai fazendo aquele contato, tudo, e aí uma já começa a viajar com outra, já começam a fazer passeios sozinhas, vão procurando os seus pares, né? Isso. Então é super importante essa questão dos passeios, não é só pelo social, é pelo psicológico mesmo, é pelo emocional e pela questão de aprendizado mesmo. Isso. Eu trabalho com turismo, né? E assim, eu tenho muitos grupos e assim, o meu público maior é o grupo da chamada terceira idade ou melhor idade, né? Então, assim, o que eu observo é que quando elas viajam, quando elas retornam, assim, até por depoimento de próprios familiares, elas ficam muito mais alegres, muito mais ativas, interagem muito melhor em casa, né? E isso fica muito mais produtivo, né? Aquela solidão ali daquele dia a dia, daquela rotina, é modificado, né? Então, quando você modifica, quando você mexe, né, nessa rotina, aí dá um start de uma alegria, de uma coisa diferente, de sensações diferentes, de emoções diferentes, porque nas viagens ou então nos passeios, né, tem sempre uma brincadeira, né, sempre se ri muito, né, tem passeios culturais onde tem teatro, musicais, então aprende muita coisa. E isso é muito bom, porque aí a memória começa a ser ativada, não é mesmo, Sem Maria? dúvida, porque a memória, ela também tem um caráter emocional muito grande. Muitas vezes a pessoa está triste, está considerada já depressiva, e aí começa a esquecer as coisas, e esse esquecimento não é um patológico, uma patologia neurológica, é uma questão emocional mesmo, é uma depressão, e ela às vezes não vê uma perspectiva, e aí quando ela sai em grupo, passeia, ri, se diverte, e vê que as coisas começam a andar, a vida dela começa a ter uma outra perspectiva, isso aí tem um resultado muito positivo. Sem dúvida alguma, é muito bom. E deve ser muito interessante também, né, Avani? Porque de repente você pode ter pessoas que vêm te procurar assim, por uma socialização, né? E você acaba fechando o diagnóstico da necessidade realmente dessa pessoa trabalhar
a memória, né? De que essa pessoa, de repente, pode estar caminhando para um Alzheimer, pode estar caminhando para uma coisa mais séria. Né? Aqui no nosso espaço, nós trabalhamos não só com essa questão grupal, nós fazemos trabalhos individuais, fazemos avaliação neuropsicológica, que geralmente são neurologistas que solicitam, mas a pessoa pode por si só, algum familiar, estou achando alguma coisa esquisita, pode fazer uma avaliação, mas o ideal é que seja acompanhado por um médico, geriatra ou neurologista. E nós fazemos também, não só o grupo, como eu ia dizendo, como a questão individual também. Porque tem muitas pessoas que às vezes não conseguem já acompanhar um grupo, mas para não se sentirem desestimuladas, pelo contrário, ficarem estacionadas, o trabalho individual é viável. Porque tem uma questão, Consuelo, todo mundo pensa que o esquecimento já vai logo pensando que é Alzheimer, e muitas vezes não é. É uma questão de atenção, falta de atenção, é uma questão às vezes pode já estar até se encaminhando para uma demência, não necessariamente o Alzheimer, né? E antes de chegar nesse estágio, existe um estágio que a gente conhece como comprometimento cognitivo leve, quer dizer, a pessoa está começando a apresentar algum déficit de atenção, de memória, e aí há como a gente trabalhar isso ainda. Então aqui no nosso espaço está aberto para esse tipo de público. E é importante também observar, porque muitas vezes a gente fala da ausência de memória, né, dos esquecimentos, sempre assim, com atenção voltada para as pessoas de mais idade, né, acima de 60 anos. Mas muitas vezes isso se manifesta em pessoas bem mais novas, né, e às vezes até em crianças, né. Nós estávamos falando aqui antes, né, que assim, todo mundo hoje em dia fala que o grande mal, a grande doença, né, do século, né, que é a depressão. E nós estamos falando que a gente deve voltar a atenção mais para o estresse, porque o estresse, ele leva à depressão, né? E não só leva à depressão, como leva para outras doenças muito complicadas, né? E que a gente tem que estar sempre atento a isso. Com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os adultos e com nós mesmos, com a gente mesmo, né, Maria? Porque muitas vezes a gente se pega esquecendo algumas coisas, né? E é muito complicado, né? Por exemplo, no meu caso, no turismo. Já pensou eu conversando com um passageiro, né? Assim, passando uma informação e esqueci. Mas como é que era mesmo aquilo? E não vou te negar, assim, isso já aconteceu comigo. Mas é simples. E é simples, a gente procura um médico, procura um clínico geral, um neuro, e ele vai encaminhar uma fórmula, um remédio, que de repente vai dar o start aí para tudo voltar ao normal e tudo se reequilibra novamente e você consegue ter a sua vida normalmente, porque é muito chato, né? Essa coisa de você chegar num lugar e começar a esquecer, guarda e fala assim, eu vou colocar aqui porque aqui eu não vou esquecer. Aí daqui a 2 segundos já esqueceu. Onde eu botei mesmo? Aonde que foi? Né? Então, assim, é importante olhar para isso, né? É importante olhar para isso no início. Sentiu que está com alguma dificuldade, procura alguém que oriente, procura a Vani, ela está aqui, ó. Ela vai amar te receber, vai amar te conduzir para um tratamento certo, para uma socialização, participar dos passeios, dos grupos dela, que ela tem os trabalhos aqui, a interatividade dela, e comigo, vem comigo também, né? Nós temos sempre passeios, além das viagens nacionais, internacionais, temos os cruzeiros, temos os passeios no Rio, vamos ao Cristo Redentor, vamos ao teatro, vamos ao musical, vamos fazer uma caminhada pelo Rio, vamos fazer um passeio de barco em breve, já em outro vídeo eu vou falar com vocês sobre isso. Então isso tudo é importante, né? É importante que você vai estar com outras pessoas, você vai estar trocando experiência, você vai estar aprendendo, vai estar vendo coisas novas e assim é muito importante, não é mesmo? Sem dúvida. E nesses passeios a gente também vai dando dicas de como usar estratégias para não esquecer, ou estratégia para esquecer menos,
usar recursos mnemônicos tem a ver com memória, como agendas, papeizinhos, caderninhos. Não é nenhum demérito você ter um papelzinho preso na porta da geladeira para lembrar de quando sair não esquecer alguma coisa, porque hoje em dia nós somos bombardeados de muitas informações o dia todo. Você querendo ou não querendo, a gente está sempre recebendo informação. E aí chega uma hora que o cérebro dá um colapso, não cabe mais nada, né? Então a gente também trabalha essa questão de seletividade. Pois é. Então é isso. Avani, muito obrigada, né, por você ter dispensado o seu tempo aqui conosco. O telefone da Avani, o endereço da Avani vai ficar aqui embaixo. Você pode pegar, ela fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, perto da Praça Sans Pena, fácil, pertinho do metrô, ônibus na porta, olha, melhor impossível, tá? Então, vai ter o contato dela, telefone, endereço, tudo direitinho. Qualquer coisa, pode passar para mim também, que eu, se por acaso tiver alguma dificuldade, né, que eu passo para vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui em cima, aqui embaixo, vai ter um botãozinho, inscreva-se, inscreve, diga para os amigos, para os filhos, para os netos, para os inimigos, também, né? Eles também compram, também viajam, também ficam doentes, né? Então vale todo mundo. Só não pode esquecer de se cadastrar, tá bom? Obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo.